Fala meu amigo, minha amiga advogada, neste vídeo nós falamos sobre como captar clientes no direito civil com a visão de um advogado especialista, alguém que dá aula no assunto, mas principalmente compartilhando alguns insights, como por exemplo, será que a pandemia trouxe situações novas, problemas que a gente não tinha e que estão gerando contratação de advogado especialista no direito civil? E a reforma tributária que está prestes a acontecer, será que ela já está gerando algumas oportunidades? Falamos sobre estes e outros assuntos que podem, sem dúvida, gerar algumas ideias para que você aplique no seu escritório. Lembrando a você que este é apenas o corte de um podcast que nós gravamos semanalmente aqui na Freemind, sempre falando sobre áreas do direito, oportunidades na advocacia, como captar clientes e, obviamente, marketing jurídico. E nesse episódio nós tivemos a presença do Marcelo Birger, ele é sócio de um escritório com mais de 60 advogados e ele compartilha alguns detalhes super legal, não só da sua área de atuação, que ele é professor de Direito Civil na Unicuritiba há mais de 5 anos, mas diversos outros insights, então está repleto de ideias e de boas práticas para você efetivamente executar no seu escritório. Ô Marcelo, brincadeira à parte, deixa eu puxar aqui para uma etapa que é sobre como captar clientes no Direito Civil. O Direito Civil, diga-se de passagem, é um direito que muita gente procura, né? A gente vê muito ativamente os advogados procurando se especializar, mas daí quando entra no Direito Civil descobre que tem uma pancada de possibilidades de áreas, então eu vou buscar agora uma especialização, né? Então a primeira pergunta que eu diria assim, antes até de você entrar no CMT, aquilo que você puder falar, né? Que a gente sabe que tem algumas políticas de não divulgar escritórios, mas como é que você captava clientes, sabe? Ou se você em algum momento já trabalhou de maneira independente, se fosse para você começar hoje do zero, separado do CMT, para quem está nos acompanhando e está tentando entender como captar clientes, o que o Marcelo faria? O Marcelo admira muito quem teve a coragem de abrir o próprio escritório quando saiu da faculdade. Eu fiz justamente por isso, porque eu acho que de fato admiro, é super legal. Quem não sonha em ter o próprio escritório com o seu nome na parede, mas a dificuldade é, primeiro, captação de cliente, sem dúvida uma grande dificuldade. E segundo, também você ter uma estrutura que te ajude com isso, né? Porque invariavelmente não tem como você conhecer bem para poder garantir o seu cliente em todas as áreas. Não tem como. E aí como que eu vou prestar um serviço que eu dependo aí de uma expertise empresarial, de uma família que está fazendo um M&A? Isso não é a minha expertise. Como que eu faço? Eu saio? Não, o grande escritório te permite essas vantagens. Sim. Qual era o resto? A captação. A captação. Para trazer, como que traz o cliente para dentro? Eu não sou de uma família de advogados, de juristas, então não tive uma carteira pronta, nem nada disso. Trabalhei bastante tempo no Tribunal de Justiça também, fui assessor de magistrado e assessor de desembargador. Então também ficava um pouco fora do mercado e depois que eu vim para a advocacia. Quando você simplesmente resolve entrar nesse mercado, isso é uma dificuldade muito grande. Algo que tanto o recém-formado como quem estava na área pública nunca viu. Eu mesmo estava no interno de uma empresa, né? Se você é um corporativo, você nunca precisou trazer o cliente. Essa não foi uma preocupação. E me parece que essa é a grande dificuldade da maior parte dos advogados. Porque o mercado é enorme, tanto em potencial de clientes, mas ainda maior em advogados à disposição. O Brasil é o país que mais tem advogados no mundo, né? Então, assim, você tem um mercado para competir muito grande. E que você altíssima, com uma restrição de publicidade enorme, pelas normas regulatórias do OAB, e que, para além disso, assim, querendo ou não, a gente ainda tem também uma má fama, uma reputação social, né? Então, você não pode nem cogitar aí de ter uma experiência ruim ou um mau nome na praça. Pelo contrário, o advogado é reconhecido, traz cliente pelo bom nome. E me parece hoje, por todos esses anos da advocacia que eu já tenho, já são mais de 10 anos atuando no direito, que efetivamente hoje ainda talvez as recomendações sejam o que mais tragam. Mas você só pode ter recomendação a partir do momento que você tem clientes, né? Isso. E aí depois que você fechou com um, aí você começa a ter indicação, né? Exato. Aí pode ser exponencial. Talvez minha experiência pessoal, a maior parte dos meus clientes vem de indicações de clientes anteriores, sem sombra de dúvida. E aí porque trabalhando dentro dos escritórios, a gente vai criando essas relações pessoais com os clientes. E a partir da vida acadêmica, que também dá uma exposição interessante para os advogados. Seja porque você produz conteúdo efetivamente, não conteúdo de mídia social, mas textos, né? Você pensa o direito, cria-se teses, etc. Então te coloca em um lugar de palco, em um holofote, mas também porque você tem aquela proximidade com os alunos, etc., com quem vai formar o mercado, e eles também são potenciais clientes, né? Então, se parar para pensar, um professor que tem 3 turmas, o que é muito comum, não é um grande número de turmas, cada turma com 60 alunos,
São 180 pessoas que você convive a cada 6 meses e que troca. Então você está se apresentando o seu conhecimento e a sua expertise para quase 200 pessoas, quase 400 pessoas por ano. Sim. Então também parece um bom meio. É um volume significativo, sim. Até deixa eu te perguntar, Marcelo, nessa linha de raciocínio, muita gente procura, quando procura assim, né, como captar clientes no direito civil, como captar clientes no direito de família, né, as áreas correlacionadas aí. A gente viveu um momento de pandemia e teve algumas situações interessantes que muita gente estava falando que tinha mudado a questão da pensão, que agora a pensão está diferente. O que tem de novo? Né? Eu pergunto o que tem de novo, assim, o que a pandemia trouxe de diferente no direito civil, ou se não mudou nada, o direito continua o mesmo, porque eu não vi nenhuma mudança também no estatuto, mas o que trouxe diferente no mercado, na prática em si? Não mudou até em termos legislativos, né? Mudou? Teve mudanças Então substanciais, sim. Estou atrasado. Os prazos de prescrição ficaram interrompidos, então isso Boa, vai ser algo que vai ter reflexo para mais 40 anos, que a gente sempre vai ter que pensar nesse período pandêmico. 40 anos foi a se eu prescrição? pegar Não, 40 anos não. Daqui 40 anos, se eu quiser ver uma entendi, ação se entendi. está prescrito ou não, eu vou precisar voltar todo o período para não computar o período de pandemia. Então, se é uma ação que prescreve, digamos, em 10 anos, daqui 9 anos eu vou ter que lembrar que nesse período de pandemia estava suspenso, para daí eu descontar esse período de prescrição para saber se o direito está prescrito ou não. Então, assim, claro, 40 é um exagero, mas daqui 10 anos, com certeza, eu ainda vou computar isso, porque é o prazo geral de 10 anos. Trazendo para o direito de família, especificamente, mudou nosso paradigma quanto à prisão civil, né, do alimentante, que era muito comum. Até o Paraná teve a primeira experiência do Brasil de usar a tornozeleira eletrônica para devedor de alimentos antes da pandemia, e que era algo muito inicial, muito embrionário, tinham 6 ou 8 decisões daqui, 3 estados do Brasil que aplicaram, e de repente veio o STJ e disse, não, todos os devedores de alimentos agora vão ter regime domiciliar. E se vai ser regime domiciliar, você fiscaliza por tornozeleira eletrônica. Sim. E esse é um paradigma que mudou, que eu tenho dúvida se volta. Porque se parar para pensar, eu lembro do ministro Cardoso, Eduardo Cardoso, do governo Dilma, ministro da Justiça, que dizia que as prisões brasileiras eram masmorras. Você vai mandar o pai de família, o que não pagou pensão, efetivamente, lá para conviver com PCC e afins. Pois é. Então, talvez esse paradigma também mude por conta da pandemia. E sem contar na economia também, perdão de te cortar, mas também na economia, né? Em ter alguém em prisão domiciliar e ter alguém lá. Não, sem sombra de dúvida. Eu lembro quando a gente defendia isso, a desembargadora Joyci Camargo aqui do nosso tribunal foi quem desenvolveu isso pela primeira vez. A justificativa que ela trazia era justamente essa. Olha, a pessoa está indo presa porque não paga. Daí eu mando ela presa. Como que ela vai tirar dinheiro enquanto ela está presa? Porque se ela for autônoma, ela não consegue trabalhar. Então, além dela não pagar o atrasado, não vai pagar daqui para frente. Se ela for contratada, enquanto está presa, o contrato de trabalho está suspenso. Sim. Então, nem nesse período ela vai receber. E aí? Eu ajudei aquele credor ou eu piorei a situação dele? E para sucessões, talvez a pandemia tenha sido ainda mais interessante, porque criou a necessidade de alguns atos notariais, e o Brasil é um país burocrata por natureza, por história, que agora podem ser feitos por via eletrônica. Sim. Então eu posso fazer um testamento por videoconferência com o tabelião. Isso é fantástico. Eu posso estar nos Estados Unidos e fazer o meu testamento de lá. E talvez o principal que eu mais senti é que as pessoas finalmente se deram consciência de que a vida é finita, né? Porque principalmente o empresário, pessoa que trabalhou a vida inteira, construiu uma situação, ela não consegue se ver do dia para a noite morrendo, ou saindo da empresa, ou deixando a atividade sem cabeça. Não acho que isso vai acontecer. A empresa dele sempre foi assim, há 30 anos. Mas do dia para a noite pode mudar, né? Exatamente. Eu acho que tinha até uma pergunta que vai se conectar muito com o que você trouxe agora, porque eu sinto que a gente está vivendo, a gente aqui como agência que recebe, né, mais de 200 advogados nos procura todo mês aqui com a sua causa, com a sua área de atuação, que ele quer criar um posicionamento. A gente já viveu o momento trabalhista, viveu o momento tributário recente, agora estamos vendo o momento holding. Né? Não só advogados, mas assim, contador e outras pessoas com outras formações querem abrir holding, querem vender, né, o projeto de holding. E acho que se conecta muito com esse momento que você está falando agora, né? Tipo assim, pô, já que eu sei que não sou de ferro, não sou super-homem e posso morrer, melhor eu começar a olhar para a minha sucessão aqui, para blindar meu patrimônio, para de alguma forma eu começar a organizar isso. Que momento estamos vivendo? Você sente esse momento holding mesmo ou é balela? Guilherme, isso é super legal você ter trazido, porque esse é um daqueles pontos assim que a gente para se perguntar da onde saiu, da onde veio, porque é impressionante. Da onde vieram aqueles temas que explodem. Sim, do nada, né? Do nada, e principalmente na mentalidade das pessoas comuns que não são do direito, que de fato holding é a solução do planejamento, e que planejamento sucessório tem que ter holding.
Não. Não. Não é assim. É um instrumento de vários e só faz sentido para algumas situações, para outras não faz nenhum sentido. Deixa eu dar 2 exemplos. Se a família é do agronegócio, por exemplo, faz sentido você criar uma holding para isso? Tributariamente, não. Não faz sentido. Você vai pagar mais. Se a família tem um filho, para que eu vou constituir uma holding? Sim, a sucessão vai ser para uma pessoa física, direto, não vai ter dúvida em herdeiro. Claro que ela tem várias vantagens. Você evita o inventário, não vão os bens, vão só as cotas. Tem muitas vantagens e é super útil. Mas não é um remédio certo para todo mundo e que, assim, tem que ser muito bem pensado. O brasileiro, geralmente, tem os imóveis, mas agora, nos últimos anos principalmente, os investimentos em bolsa e em mercado de capitais aumentou muito. Sim. Tributar isso na pessoa física é infinitamente mais vantajoso que na pessoa jurídica. É quase o dobro da tributação. Então, vou fazer um planejamento sucessório para a pessoa em que, a partir de então, ela vai tributar o dobro? Não faz sentido, né? Eu quero entregar um ativo, não um passivo. É que parte também ficou chique, né? Falar em Sim. holding, né? Ficou chique, né? Ficou, não, você tem uma holding? Como assim você não tem uma holding? Nada mais Exatamente. Mas isso foi, de fato, um momento vivido. Existe essa mentalidade de que é a solução. Claro, é a solução sim, para alguns casos, não para todos. Mas me parece que agora, sobretudo com a reforma tributária, em que os dividendos aos sócios não vão mais ser isentos de tributação, ela vai ter que ser repensada, né? Porque aí pelo menos a tributação da renda eu sei que vai aumentar. Vai tributar na operação na pessoa jurídica, na holding, e vai tributar quando distribuir aos sócios. Cara, acho que foi a principal mudança, né? Metade das holdings que faziam sentido vão parar de fazer. Não dá para dizer assim de antemão se vão parar de fazer ou não. Algumas vão continuar vantajosas, mesmo assim. Sim. Porque vai ter uma faixa de isenção de distribuição de dividendos. Então, Claro. por isso que é complexo, não tem um remédio pronto. Né? Planejamento sucessório Sim. é necessariamente tailor-made ali. É cada um para cada cliente. Não existe um modelito pronto que você aplica. Né? Quando eu te perguntei sobre diferentes, né, situações diferentes que a pandemia trouxe, justamente para provocar essa percepção do advogado que procura isso, né, como captar clientes. Porque, na verdade, nada mais é do que se a pessoa está procurando aquilo, né, o mercado ele gera demanda, ele gera necessidades. Né, a pessoa procura, então, Marcelo já trouxe algumas situações aqui e essas situações é que geram negócios. Porque geram dúvidas, se geram dúvidas, geram consultas, geram contratos, né? E aí eu queria te perguntar se da reforma tributária, se fosse para você fazer uma aposta, você que tem pós em tributário, enfim, que conhece do assunto. Estamos distantes, o que pode gerar em termos de negócio, para quem está procurando se posicionar? Né? Se você tivesse que se posicionar agora para isso que você está vendo da reforma, do texto, o que você diria assim, que está para explodir? Guilherme, isso é bom, não quero usar como um habeas corpus preventivo, mas serve para provar o que eu disse antes, né? Que o advogado que quer atuar, de fato, em determinado nicho, ele não pode conhecer só da sua área, tem que conhecer de todas, mas também tem que ter consciência de que ele entende do nicho dele, né? Sim. O advogado não pode sair dando pitaco igual rede social, que agora todo mundo virou expert, cientista político. Virou influência. Não dá. A gente também tem uma responsabilidade com a nossa profissão que eu levo muito a sério. Então, assim, minha área do escritório é família e sucessões, a gente tem um time tributário especializado, livre docente em direito tributário, que é quem atua nisso. Então, esse time que está acompanhando a reforma. Minha área de atuação é sobretudo quanto aos impostos de transmissão, que por hora não seriam afetados pela reforma tributária, e claro, pela tributação da renda, que aí sim, por essas estruturas societárias construídas não para sociedades, mas para a sucessão, aí sim teriam um reflexo muito grande. E o grande problema mesmo é, sem dúvida nenhuma, essa tributação da divisão de lucros entre os sócios, da pessoa jurídica. Por que esse é o grande problema? Porque a reforma até se propõe a, de certo modo, auxiliar em outros pontos. Reduz a alíquota da pessoa física, mas aí é algo que não prejudica, etc. O problema é que, assim, o Brasil, há décadas, se estriba em um sistema em que os lucros aos sócios não são tributados. Então as empresas se estruturaram dessa forma, elas foram pensadas dessa forma. E aí do dia para a noite deixa de ser. Esse que é o grande problema da reforma. Vai ter solução para isso? Vai, mas você também vai demandar de todo o mercado uma reestruturação para se adequar ao novo regramento tributário. E isso não só pensando, claro, para a família e sucessão, mas isso traz um custo de transação para todas as empresas que não é nada desprezível. Né? Vai gerar uma demanda advocatícia ótima, os advogados agradecem. Mas o mercado não. Né? O mercado certamente vai sofrer com esse começo de reforma, que está sendo muito criticada pelos especialistas, principalmente. Né? O efeito planejado, ao que parece, não vai ser atingido pelo que se espera, mas, pelo contrário, vai criar
externalidades que talvez não sejam antevistas pelo Congresso e pelo governo. A distribuição de lucro sempre foi uma forma muito fácil, né? De, como é que vai justificar essa grana aqui? Bota na distribuição de lucro. Se tiver caixa contábil, fica fácil resolver, né? Agora, é bem que você falou, concordo perfeitamente, vai ter que rever. Falou, cara, não vai mais dar por esta via. Tem que pensar numa outra via para que você se justifique. É que, Guilherme, olha o problema. Eles só estão pensando, então de fato o empresário tira o lucro sem pagar nada. Então, o empresário que está enganando o fisco. Não. Primeiro que isso é uma ferramenta sempre foi lícita, permitida, e a empresa total, já tributou. Então aquela verba já está tributada, que não vai fazer tributar 2 vezes. Mas se ele vai precisar tributar uma segunda vez para pôr o patrimônio na pessoa dele, invariavelmente, o que vai acontecer? Ele vai comprar o carro dele no nome da pessoa física ou no nome da pessoa jurídica? Da pessoa jurídica, porque ele não soube passar o dinheiro para o nome dele e não foi tributado. Perfeito. Economizou aí, sei lá, 15%. 15% a menos. E aí ele vai começar a comprar bens pessoais, o barco, a casa de praia, no nome da pessoa jurídica. Isso é bom ou é ruim? Isso é péssimo. Porque aí vai ter uma confusão patrimonial entre o empresário e a pessoa jurídica. E confusão patrimonial é causa de desconsideração da pessoa jurídica. Aí a pessoa jurídica, que serve para separar o patrimônio do sócio do patrimônio da atividade, vai perder a principal utilidade. Sim. Como que eu não vou provar a confusão patrimonial quando o carro dele do dia a dia é uma casa de praia? Por que uma empresa tem uma casa de praia? Difícil de justificar, né? Os funcionários passarem em férias. E lá nos finais de semana. Claro. Eu até imagino que a casa de praia de vocês aqui seja muito dividida. É enorme, né, Gui? É super comum, afinal, né? Cara, muito interessante. Vão abrir... Assim, por um lado, ruim, né? E por outro lado, vão surgir outros problemas. O que... Acho que isso está meio intrínseco, né? Com o passar do tempo, a gente vai aprendendo a administrar. E alguns governos tendem a... Eu não sou nem pró-direita ou pró-esquerda, enfim, a gente tenta ter um posicionamento um pouquinho mais centrão, assim, mas sem, né, tá em cima do muro. Mas eu diria que são pontos positivos porque a gente vai tentando, de alguma forma, se reinventar e criar situações confortáveis. Só que esse confortável sempre vai deixar desconfortável alguém, né? O famoso cobre um santo e destampa outro. Então, se destampar outro, que aqui o nosso papel é olhar para oportunidades de negócio, eu falo assim, cara, olha para esse que vai ficar destampado. Sabe? Olha para esse, por exemplo, você trouxe aqui o primeiro ponto, o TCM, né? O TCM é uma causa que alguns advogados já de São Paulo, a gente já trabalhou com eles, e que eles, conseguiam vários contratos de TCM porque lá a política é diferente. Então olha para a oportunidade, o TCM não vai mudar pelo que você trouxe, né? Não vai mudar, mas vai ter muita gente consultando. Não vai mudar onde? Né? Em que estado? Será que vai mudar? Vai ser geral? Vai pacificar? Até uma pergunta, não sei, o TCM vai pacificar? Não, esse foi importante você fazer esse adendo para deixar claro a resposta também. É que a reforma está tratando de impostos a níveis federais, né? E o ITCMD são de impostos estaduais. Estaduais, perfeito. Vai mudar? Há anos que ele se anuncia que vai mudar. Em quase todas as assembleias legislativas, inclusive a nossa, tem projeto de lei já em tramitação para aumentar a alíquota. O Rio de Janeiro aumentou a alíquota na crise econômica deles, né? É a mais alta do país hoje. E por que é a mais alta do país? 8%. Porque tem resolução do Senado que limita a alíquota para mais ou menos uniformizar todos os estados. E isso também tem projeto de resolução tramitando no próprio Senado para também aumentar essa alíquota máxima. Em paralelo à reforma tributária. Tudo em paralelo e antes da reforma tributária. E aí são questões regionais, cada estado legisla o seu, e mesmo para o limite máximo, existe em tramitação do Senado Federal também um projeto para aumentar essa alíquota máxima. Então é algo que assim, a gente já está antevendo há muito tempo e vai acontecer. Porque em crise econômica não adianta, eles vão querer criar fonte de rendimento. Sim. Fato. É o famoso toma lá da cá, né? Exatamente. Eu vejo muito o Paulo Guedes falando isso assim, em alguns podcasts. E ele fala muito, cara, a gente tira de algum lugar, mas assim, tem que colocar em outro. Não é milagre, cede, né? O tempo todo, até porque a nossa dívida ainda é bastante alta, né? E não tem nenhuma tendência de ela reduzir, né? Enfim, então mas o ITCM é bem legal, uma causa bacana, porque ele é muito, quanto mais essas causas a gente fala que é o marketing local, né? Como o Estado que regulamenta aquilo, cria muita oportunidade para advogados daquele Estado fazerem negócios ali. Então, eu sou um advogado especialista em TCM, nesse caso a gente vai falar em TCMD em São Paulo. Então, puxa, que legal, cara, você tem uma oportunidade enorme. Imagina o tamanho da população de São Paulo e o cara, de fato, gerava vários processos, várias causas de restituição do TCMD. Pessoas que não precisavam ter pago aquele imposto e ele conseguia trazer para dentro. Então, foi bem legal. Assim, teve uma época que ele teve alguns resultados legais, depois eu não vi mais nenhum escritório focando nisso. Mas é justamente por esta visão, assim, né? Acho que vale a pena deixar. Esse tipo de situação que a gente está vivendo não enxerga como problema, enxerga como oportunidade. Aí tem um monte de gente tentando entender aquilo. E aí é a oportunidade para o advogado se posicionar, né, e aproximar causas, né?
Bem legal. Agora, se você gostou desse corte, tenho certeza que você vai gostar de outras ideias que o Marcelo compartilha no podcast completo, então vou deixar o link aqui em cima para você. E nesse momento, eu peço para que você deixe o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão, a sua ideia, a sua pergunta, porque tudo isso nos ajuda a saber que o conteúdo está sendo útil, está sendo relevante para você. Vou te recomendar 2 vídeos que estão fazendo bastante sucesso aqui. O primeiro deles, a gente fala sobre estratégias pouco conhecidas no marketing jurídico, que são chamadas de Growth Marketing. E o segundo é sobre Instagram para advogados. Afinal, como bombar, como fazer o seu Instagram ter relevância, gerar mais seguidores. Eu conto alguns detalhes aqui nesse vídeo, tenho certeza que vai gerar bons insights para você. Um abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!